Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Abençoar, onde a graça e a família se encontram. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou a Alessandra Abreu. Eu sou o Wilson, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu tenho certeza que o assunto de hoje vai impactar aí a tua vida, vai ser um grande ganho de conhecimento para você. Então vamos aproveitar hoje que nosso convidado está aqui para a gente explorar tudo que a gente pode nessa tarde aqui, tá bom? Então vamos lá, Alessandra, apresenta para nós aí. Vamos. A nossa convidada, ela é formada em pedagogia e administração. Ela é pós-graduada em psicopedagogia, especializada em dificuldades de aprendizado. Uau, Então, só por aí você já deve saber sobre qual o assunto que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas eu vou deixar isso para ela. É a nossa convidada Fátima. Seja muito seja bem-vinda, Oi, bem-vinda. Fátima. obrigada, prazer estar aqui com Prazer é vocês. Então, nosso. como a Alessandra disse, eu trabalho pelo bem das crianças, desenvolvimento tanto intelectual quanto psicológico deles dentro da escola. Sou diretora do Colégio Castelo Branco e hoje ainda estou fazendo neurociência para entender a cabecinha deles, Olha que como legal. funciona, né? Bacana. E acho que mais a cabeça dos pais, né? Porque É, eles é que influenciam diretamente no andamento da criança. com Legal, certeza. legal. Hoje a gente vai falar então sobre a importância de uma participação ativa dos pais na educação dos filhos, né? Porque hoje em dia tem muitos pais que pensam que você só procurar uma escola boa é o suficiente. Né? Eu encontrei uma escola boa, que tem uma boa estrutura, que tem bons professores. Então, a responsabilidade da educação é transferida para a escola, né? Sim. E não é bem assim, né, Fátima? Não, nunca, nunca. A gente vem de uns anos para cá, a gente vê muita mudança nisso. Então, assim, Uhum, as pessoas antigamente procuravam a escola e participavam ativamente do andar da carruagem, vamos dizer assim. Então, assim, uhum. eles acompanhavam a lição de casa, eles acompanhavam todas as reuniões, a gente fazia muita coisa de sábado. A escola tem 32 anos, completa dia Nossa, que 27 Olha legal. desse que mês, legal. 32 anos. É, então, eles participavam ativamente de tudo. Uhum, Iam com os filhos nas feiras, então, feira de ciências, feira de artes, feira da primavera, tudo a gente fazia feira. uhum, E aí, com o passar dos anos, essa frequência foi caindo. Os pais uhum, pararam de participar. E aí, a gente passou essas feiras que eram de sábado, a gente passou para durante a semana. E elas que tinham duração. A gente começava sábado 10 da manhã e até 5 da tarde, uma uhum. duração bem Nossa, extensa. é. E com muito menos alunos do que a gente tem hoje, porque a gente só trabalhava educação infantil. Uhum. E aí hoje a gente faz 1 hora de exposição e 40% dos pais, pelo menos, não vão. Nossa. Desses É, 60 que vão, 30 entram correndo, reclamando, e falam em voz alta para quem quiser ouvir. Nossa, eu vim aqui ver isso, credo! Então, Meu assim, ali tá um Deus. trabalho que o filho fez, um desenho dele, tá toda a Uhum, criatividade dele, uma história que tem em volta dos desenhos, em volta das uhum, redações, tem todo um processo de aprendizado, de conhecimento, de criatividade, e isso é passado em branco. Então, eles reclamam em voz alta. Dos outros 30%, 20% anda o tempo todo com o celular, então, assim, o uhum, desenho tá ali, mas ele tá aqui, e uhum. aí faz várias mensagens de voz. Olha, eu tô aqui numa exposição, nossa, um saco, vem ver uns garranchos aqui, umas tranqueira. Ah, já já eu vou. E Gente, aí, nisso, a criança tá aqui, ouvindo. pendurada no bracinho. Esses 30%, primeiro a criança tá correndo pela escola, porque já sabe que o pai não vai dar é, atenção. Sim. é. Então, eles estão correndo pela escola. Esses outros 20%, eles estão ali segurando no braço da mãe, do pai, enfim, de quem for, chorando, porque estão falando e a mãe não está dando atenção, e aí vem aquela birra. E aí os 10% que sobram, 5% os pais não ignoram, sabe? Passa assim como um furacão. Sabe, Uhum. posto de saúde, que você entra numa porta, sai Aham, na outra, é assim, é aham. correndo. E o último, que é uma minoria, bem minoria mesmo, 2 pais em cada feira. Nossa, filho, que lindo! Nossa, mas por que você usou a cor vermelha? E a criança tem toda uma história para aquela. E aí um rabisco é um castelo que tem Uhum. príncipe, rei, tem tudo lá dentro. Então é uma minoria quem vê. E isso antigamente, eu tô te falando 10 anos atrás, não é tão antigamente. Verdade, Aham. verdade. Os pais faziam, todos. E hoje eles não fazem.
Meu Deus, isso é tão triste, né? Porque a gente sabe como isso afeta o desenvolvimento emocional da criança, né? Sim. Eu acompanho um influenciador, ele é pai, ele é até escritor daquele livro Meu Pai é Pop, não sei se você conhece ele, o Não. Piangers, eu acho que é Piangers o nome dele, acho que é assim que se pronuncia. E ele fala das filhas, e ele fala para pais, né? Ele palestra Ah, para sei quem é. Eu pais. fui numa palestra dele. Nossa, ele é sensacional, Ele é. eu amo aquele cara. E ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim, gente, você tem a atenção dos seus filhos até uns 7 anos. Que ele vai fazer uma apresentação na escola que ele só tá olhando pra você. Sim. Então, assim, ele vai dançar, pode estar a escola lotada, mas pra ele o que importa é a sua presença. Ele vai te procurar no auditório inteiro porque ele vai dançar exclusivamente pra você. Aí você perdeu um ano, aí você só tem 6. Você perdeu mais lá, sei lá, o outro ano, você só tem 5. Que a atenção toda do filho é pra você, porque depois dessa idade, aí eles já estão começando a paquerar, aí já tem os amigos, que eles não vão mais se importar tanto com você. Aí eles já vão ter outras pessoas, já vão ter outras preocupações, outras pessoas. Atenções, né? Sim, você vai disputar a atenção e você não valoriza aquilo que você tem exclusivo pra você, né? E ele sempre traz essa Muito real. colocação de você aproveitar essa exclusividade. Você vê que, assim, igual os meus filhos já têm 11 e 12 anos. Quando eles vão dançar, lá em casa mesmo, eles falam, olha, eu vou dançar, assim. Eles não querem nem saber que não é surpresa, sabe? Tipo, ah, não, vou fazer surpresa. Não, lá ensaiando, olha, eu vou fazer assim, mamãe, eu vou fazer assim e tal. E aí eles procuram pra ver a gente, Não, pra apresentar. mas você É. tem isso porque você acompanhou eles desde pequenos. Entendeu? Então, Sim. o pai que fala pra mim assim, eu tive uma mãe uma vez com uma criança de 4 anos que fez assim pra mim, eu falei que ela precisava participar mais da vida do menino, porque esses 40% que não vão na feira, mas as crianças estão lá, porque a gente é obrigado a fazer no horário de aula, porque aí a mãe é obrigada a ir buscar o filho, Sim, ela é sim. obrigada a ver o trabalho do Sim. filho, né? Muitas não entram e não vêm, mas enfim, né? A gente tenta. Uhum. Ela fez assim, não adianta você me cobrar a presença, eu não vou dar atenção a ele, não foi atenção, não vou perder o meu tempo com ele, porque quando ele crescer ele não vai olhar na minha cara. Gente. Eu fiquei passada com essa mulher. Eu falei, como você pode falar uma coisa dessa? Eu estou falando a realidade. Não é a realidade. Se você acompanha teu filho desde pequeno, a Amanda tem 12 anos. É, ela gosta de que eu participe, que eu vá nos Uhum. lugares. Então, a gente estava falando aqui de shopping. Nenhuma mãe vai. E assim, mãe de menino é muito mais fácil, mas mãe de menina, se você não estiver ali É, olhando, né? Não tenho dúvida. São outros valores, né? A nossa sociedade ainda é machista, É. menos que antigamente, mas ainda é. E assim, os meus valores, o meu ensinamento foi que eu tinha que estar de olho nela, como meus Uhum. pais fizeram comigo, e eu fico de olho mesmo. Uhum. Então, assim, não é uma perda de tempo, Sim. porque assim, você está falando que eles dançam. A Amanda faz balé, ela dança o tempo todo em casa, Uhum. sem É. vergonha nenhuma. Aham. Mas porque ela tem autoconfiança, É. ela não tem a ansiedade que as crianças hoje têm, ansiedade, depressão, tudo de Aham. ruim elas Sim. têm. Mas isso tudo vem dos pais. Aí essas crianças que ficam lá na escola ficam chorando. Meu pai falou que ia vir, a minha mãe falou que ia vir. E não vai vir, não vai chegar. E Uhum. quando chegar, não vai entrar. Porque Uhum. a criança tá chorando, você leva no portão, ó, pai, eu tenho uma exposiçãozinha, você não quer entrar? Só aqui, só assim, era só passar o portão pra dentro. Só aqui, ó, pra ver o desenho dele. Não, tô com pressa, vamos. E a criança vai chorando, arrastada e vai embora. Então, assim, como é que você quer que essa criança, quando fizer 7, 8, ou a partir daquela idade mesmo, vai te contar alguma coisa, vai ser seu amigo, porque assim, pai e amigo, a gente anda junto e anda separado. É. Você tem que ser Sem amigo dos dúvida. seus filhos, mas eles têm que saber que você Sim. é o pai e a mãe deles. É. Então, muitas vezes eu falo pra Amanda, não Verdade. sou seu amigo do prédio. Aham. Então, toma cuidado como você tá falando comigo. É. Então, apesar de eu dar muita confiança, tem limite. Com certeza. A Tem autoridade, limite. né? Eles precisam disso, né? Precisam. Então, se você não participasse desde pequenos, com certeza eles não iam dançar na sua frente, eles não Não iam tenho te dúvida. mostrar, eles não iam ensaiar, eles não iam cantar. É porque até eu acho que é bom a gente aproveitar essa oportunidade, porque assim, olha só do que nós estamos falando aqui. São 32 anos a escola, correto? 32. Você está desde o início, você Sim. abriu a escola. Abrir.
Então, olha que oportunidade e que atenção que nós temos que ter disso. Porque nós estamos falando, talvez você que está assistindo aqui, você vai falar, beleza, mas eu não sou pai. Mas você vai ser. Mas você Então, é tio, é você tio. é primo. E você daqui a pouco vai ter essa oportunidade de tratar o teu filho também. Então, isso é uma forma da gente se atentar, porque você que já é pai, eu te convido a refletir. Como é que você está indo? Dentro desses 40% dos ausentes, faz parte? Você faz parte dela? Porque se você faz, hoje é uma oportunidade que você tem de reavaliar seus princípios e Sim. seus valores. Olha que coisa, eu ia perguntar exatamente isso. Qual é o percentual de ausentes? Na minha mente, estourando muito alto, você falaria entre 15% e 20%. Não. 40% É da até mais de quantidade 40, do que dependendo 40%. do evento, é mais de 40. Nós vamos chutar baixo. Se você pegar uma escola que seja bem pequenininha, que você estiver falando só de 100 alunos, você está dizendo que de 100, 40 pais não aparecem. Gente, é um absurdo você investir no teu filho, colocar ele numa escola para dar um suporte melhor, um ensinamento melhor, ou não importa se a escola é particular ou se ela não é. A partir do momento que o teu filho faz parte daquilo, ele se dedicou para fazer um trabalho, ele se dedicou para fazer uma apresentação, o mínimo que nós devemos fazer é pelo menos prestigiar o que eles fizeram. É pelo menos dar Prestigiar essa olhando. atenção, prestigiar olhando. Sim, Porque é outra coisa que é preocupante, que eu acho que ele tá dentro dos 40%. Porque eu fui lá agora na última que teve, foi a do Dia dos Pais, a apresentação tá sendo feita, a minha filha olhando e eu dando risada e falando pra ela, você tá linda, Sim. você tá linda. Uhum. Aquilo pra ela, e eu falei, meu, vou filmar você. E ela tá vendo eu filmar. E chegou em casa, eu falei, eu gostei tanto desse passinho que você fez. Aquilo pra ela, ela já se prepara pra próxima, porque você acaba motivando só em reconhecer o que as pessoas estão fazendo. Aí eu te pergunto, lá no teu trabalho, se na hora de você fazer uma apresentação ninguém der atenção, ninguém gosta disso. Ninguém gosta. E olha que perigo, nós estamos falando de uma criança. A criança, ela faz de tudo para chamar a atenção. Para você reconhecer aquilo que ela tá fazendo. E aí você ter 40% que nem aparece. O outro que na hora da apresentação, ele tá mandando um áudio no celular. Isso é um absurdo, porque aquele momento Mas depois é a foto deles. vai pro Insta bem bonita. Aí sai. Entendeu? sai Aí na tira uma foto, falou mal do trabalho da criança, falou mal da criança, xingou a criança, xingou a escola, xingou mesmo, tá? Não é modo de falar, não. E aí faz uma selfie ali do lado do desenho com a criança e posta. Ai, que maravilha! Olha o trabalho do meu filho. Mas não falou isso pro filho. E se você perguntar para ele, essa maravilha é o quê? O que ele fez? Bom, aí eu já não sei, porque eu também não Não vi. prestei atenção. Eu só precisava da foto. Eu nem li o enunciado ali da Não exposição. sei nem do que tava falando. Não sei nem o que tava tratando, o assunto que tava tratando. Mas é muito grave, assim, o tema que vocês estão abordando é sensacional, porque é muito grave, esse abandono da família, que é um abandono. Porque assim, a gente já vê nos adultos hoje como essa questão emocional interfere no desenvolvimento isso do adulto. Como que isso interfere na vida do adulto? E aí, esse adulto, ele tá reproduzindo esse mesmo padrão nos filhos. E aí, se a gente for pensar que tipo de geração que tá vindo aí, é uma preocupante. geração doente. É muito triste isso. Porque eu sempre falo lá para as meninas, né, na igreja, que nós temos a chance hoje de construir uma geração de alta performance. Sim. Na nossa mão, hoje, a gente tem o poder de levantar uma geração de alta performance, porque nós temos acessos que os nossos pais não tinham, a conhecimento, a desenvolvimento. Então, assim, nós temos acesso a processos de cura emocional, né? Através das terapias, da psicologia, tantas pessoas estudando, né? E tal, de processos de autoconhecimento que os nossos pais não tiveram. Exato. E a gente tem a chance de mudar a forma como essa geração vai vir. Só que a gente percebe pessoas tão egoístas, olhando só para o seu próprio umbigo. Então, assim, agora eu não preciso me preocupar com essa próxima geração. Não é minha responsabilidade. Eu tenho que me preocupar comigo.
com o meu hoje, com o meu desenvolvimento, com o meu trabalho, com o que eu penso. E você está esquecendo que o seu filho é uma continuidade de você. Então você tem uma responsabilidade geracional com o seu filho. Então, assim, se a gente tem essa chance, por que não aproveitar essa chance? Sabe? Por que não aproveitar? Usa as ferramentas que você tem e afia o seu filho. Eu tenho o maior orgulho de chegar e falar assim, o Vitor Hugo apresentar alguma coisa, ou a Lorena apresentar e falar, olha, meu filho que tá fazendo, meu filho. Eu tenho orgulho de fazer isso, porque eu sei que não acaba em mim. É uma história que vai continuar. Eles são o meu legado. Eles são o que eu vou deixar para a sociedade, né? E essa consciência que os pais precisam ter hoje, né? Do que você Sim. está deixando para a sociedade. Sim, sim, são poucos que tem. São poucos. A gente espera que volte, que as coisas caminhem de volta a serem como era antes. Porque tudo tem um começo, meio e fim. E assim, o uso da tecnologia, que eu acho que o celular é um grande mal para Uhum, para essa relação familiar, né? Eu acho que isso é um grande mal. Então, eles levam para a escola e usam de maneira errada, e a gente proíbe, aí os pais não querem que proíba, e enfim, isso tira muita responsabilidade dos alunos, das uhum. crianças. Então, é muito fácil eles chegarem na escola e falar, eu vou mandar uma mensagem porque eu esqueci o caderno, eu vou mandar uma mensagem porque eu esqueci não sei o quê. Isso não é certo. Cadê a tua Uhum, responsabilidade? O que você está uhum. criando para o mundo? Sim, O que você está criando para o mundo? exatamente. Você vai para uma reunião no seu serviço e esquece a pasta em casa. Você vai É, ligar para alguém e te levar a pasta? Não, É. você vai perder a reunião, você vai perder teu exatamente. emprego. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E Exata- eu falo muito sobre isso. Essa questão de se prepara, cara. Se prepara, porque Prepara. você vai entrar no mundo. Porque antigamente nem todas as pessoas tinham condição de ter uma boa formação. Exato. Então, as pessoas que tinham a melhor condição, eles estudavam numa escola melhor e eles talvez tivessem chances melhores. Não que a questão da escola particular, ela daria essa possibilidade só para as outras pessoas. Quem mais estudava tinha sua chance. Mas hoje o acesso está maior para todos. Em níveis de conhecimento, até questão de tecnologia. As pessoas conseguem ter acessos ao que não tinha antigamente, E de forma gratuita. gratuita. Exatamente, de Então forma hoje a gratuita. concorrência vai ser muito maior do que era antigamente. Já é. Ela Exatamente. já é muito maior. Então, se nós não ajudarmos os nossos filhos, que aí cai dentro do que a gente está falando. Tem pai que a responsabilidade dele é o seguinte: você tem obrigação, porque eu já paguei. Então Exato. você vai lá e faz sua parte. Não, Não, e calma vai na aí. escola também e fala, eu tô Eu pagando, então imagino. você tem que dar a nota. Exatamente. Então eu Uhum, imagino que deve acontecer Uhum, isso por ele estar numa escola uhum, particular. uhum. Mas ele não entende que às vezes você tem que sentar e falar: cara, qual que é a tua dificuldade? O que que não tá claro para você? Deixa eu dar uma olhada. Porque lá em casa a gente mescla. Às vezes a matemática é mais comigo e português com a Alessandra. Então, mas qual que é a tua dúvida? Você tem que ter estudado. Você sabe isso? Não, não sei. Você não tem como não saber. Porque ela te explicou. Puxa um pouco para trás, vamos buscar, trazer essa memória aonde foi que você perdeu aqui para a gente resgatar. Então, o segredo não é só pagar. uhum. Eu me lembro que esse Acompanhar. tempo atrás aconteceu isso comigo. O Vitor Hugo falou para mim assim: ele tinha uma prova. Ele disse: papai, vamos fazer uma aposta? Se eu tirar uma nota boa, você vai me dar. Eu falei: não, filho. Porque eu não estou apostando em você. O que eu estou fazendo com você é diferente. Eu estou investindo em você. Não cabe aposta onde há investimento, cara. Eu trabalho e eu me dedico para você poder estar lá, ter um ensino bom. E agora você tem que tirar a nota porque você tem que honrar esse investimento. Muito Então não perfeito. Uhum. cabe Muito perfeito. aposta onde há investimento. Vai lá e faz sua parte. Porque você Exato. tem que ir lá e cumprir e falar para Exato. mim: pai, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Qual que é o problema dos pais? Ó, se você tirar, eu te dou. Não! Isso É. mesmo. Tá Isso errado, mesmo, tá cara. errado. Isso. E deve acontecer, né? Muito. E o que eu te falei do começo, meio e fim, isso aqui vai chegar um momento que isso aqui não vai ser usado mais. A gente participou de um congresso há 2 semanas atrás em Curitiba. E o ponto principal deles era a formação dessa geração, né? Uhum. O futuro dos empregos. Uhum. Então, foi dito e comprovado que daqui 20 anos os nossos filhos vão estar trabalhando em empregos que hoje não existem. Uhum. Não tenho a dúvida.
em coisas que não existem. Então, assim, a gente não pode prepará-los só para tirar a nota. A gente tem que Exato. preparar eles para a Isso aí. vida, É, que é o que não está acontecendo. Uhum. Como Isso ele aí. tem essa quebra da família, é. não está acontecendo. Então, assim, eu tenho comigo e aprendi com os meus pais que a pessoa tem que acreditar em alguma coisa na vida. Uhum. O cara Um que não acredita propósito, em né? nada, É. que ele não vai numa igreja, que ele não faz uma oração, que ele não conversa com Deus, ou enfim, com a crença que ele tiver, Uhum. ele não vai para frente. Tá dúvida. Ele não tem orientação, ele não cria e não preserva Não valores. existe Uhum. perspectiva nenhuma. Exatamente. É. A gente faz sempre você trabalha para quê? Para dar um futuro melhor para seus Sim. filhos. E aí o cara que está investindo no filho para ele tirar a média e fazer uma faculdade está completamente errado. Ele tem que trabalhar antes disso a família. Ele tem que trabalhar ali o apoio de pai e mãe com a criança, que eu vejo cada vez mais raro e isso me penaliza muito. Me penaliza muito uma criança bater na minha porta, que a gente tem um projeto na escola que é portas abertas. Então as crianças até devem falar para você. Isso aí. É sempre porta aberta lá. Eu tô lá para atender qualquer um a qualquer hora. E eles, quando vão lá e me pedem um abraço, Ai, gente. começam a chorar. A consequência do abraço é Ai. começar a chorar. É. Ou vão lá e falam assim, tia, eu vou te contar uma coisa. Eles ainda me chamam de tia até lá Aham. nos 15 anos. Eu vou te contar uma coisa que eu não posso contar pro meu pai. E é uma coisa boba. Sabe, Uhum. como é que Simples, você não é. pode compartilhar uma coisa dessa com seu pai, com a sua mãe, né? Uhum. E então, assim, as famílias estão preocupadas em coisas Fúteis. fúteis. É. Então, assim, ele não queira preparar seu filho para o futuro investindo, não, investindo a gente investe Uhum. sempre neles, mas com formação acadêmica. Primeiro, antes da formação acadêmica, que é lógico que é importante, Sim. você tem que preparar o espírito da criança, você tem que estruturar, trabalhar a estrutura, exato, a estrutura familiar. E não Uhum. importa como é a tua família. Se você tem pai e mãe juntos, se o pai e mãe estão separados, Uhum. ambos têm que falar a mesma língua, Uhum. antes tem que dar valores e princípios. Porque a gente, infelizmente, vê isso, né? É. Cada vez mais as famílias separadas, né? Quebradas. E às vezes é a discussão, né? Fica aquela discussão, Um falando do principalmente nos outro. pais, principalmente os pais separados, né? Então aquele Triste. negócio, fala mal, Triste. fala, briga, quando se encontra só briga. E a criança fica ali naquele meio, e aí interfere no futuro, né? Porque assim, ele olha e fala assim, não é isso que eu quero pra minha É pra minha formação de vida. valores. É formação. É. A gente tem ali, enfim, pais que infelizmente batem nas mães e a gente também tem mães que batem nos pais. Uhum. Isso é tristíssimo, Hum. porque a criança cresce achando que aquilo é normal, aquilo é Uhum. certo. É isso Entendeu? mesmo. E aí, quando a gente vê alguma situação na escola que a gente faz assim, você não pode falar assim com seu amigo. A criança que está sendo ofendida, que é essa que vê isso em casa, fala assim: não, tia, deixa, não faz mal. O meu pai também fala assim com a minha mãe. Mas não é certo, filha. Uhum. O seu pai não pode falar assim com a sua mãe. Isso aí. Gente, é muito A gente triste. estava conversando sobre isso, infelizmente as pessoas acham, e eu estava até vendo exatamente isso em um podcast mesmo, alguém falando que você pode dar vários conselhos pro teu filho, mas ele sempre vai seguir o teu exemplo. Na nossa época, né? Não que seja velho, um pouquinho tempo atrás, a gente Logo ali, ouvia muito né? o ditado na nossa época, existia, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Só que a gente era muito mais ingênuo, então, Uhum. ok, eu não posso fazer isso. Era mais um ditado numa boa intenção, mas hoje O isso aí não medo vai que você funcionar. tinha do seu O pai te medo, pegar, Nossa. te pegar fumando. meu Deus do céu. Hoje eu tenho aluno que a gente está orientando, graças a Deus a gente está conseguindo. Aluno que fuma aquele, eu não sei o nome daquilo, aquele negócio Narguilé? eletrônico. Não, é um cigarro um cigarro eletrônico sabe? mesmo. Um negócio, eu não sei o nome daquilo. Meu Deus. Com 12 anos, a idade dos nossos Meu filhos, Deus e do céu. põe na rede, sabe? Ai, vou me trocar para ir para a escola. Fuma aquele treco, joga na cama, a mãe passa aqui atrás, e ela pega de novo e fuma. Gente, como é que você está criando teu filho? É. E essa convivência dentro da sala de aula com esses conflitos, como que administra tudo isso? Então, essa criança que faz uma coisa dessa, por exemplo, ela é orientada, que isso não é legal. A gente nunca pode falar para a criança é certo ou errado. Quem Uhum. somos nós? Entendo. Não é? Mas a gente orienta. Ó, isso não é legal, você sabe o que vai acontecer com isso. Isso não é bonito de você colocar no Instagram para seus amigos verem. Uhum. Porque, graças a Deus, lá na escola, eles se assustam quando vem uma coisa dessa. Aí vem todo mundo na secretaria. Tia, você viu aquilo, fulano fazendo?
E aí e depois que essa criança é orientada sozinha e que ela ela tá bem consigo mesmo de falar isso em turma, vamos fazer uma roda? Vamos. Aí a gente senta. Isso aconteceu tem 1 ou 2 semanas no 7º ano da turma da tarde. Uhum. Vamos sentar e conversar. Ó, que os seus amigos viram. E aí a criança perguntou, mas e aí? Foi porque minha mãe acha que não sei o quê. A gente pode dar nome. Uhum. Pode. E os outros falaram assim, nossa, eu achei horrível. E foi bom para a criança, porque ela foi Uhum. vendo, tendo consciência que aquilo Sim. realmente foi ruim. E não Uhum. postou mais. E Uhum. todas as fotos que ela tinha com isso, Ela tirou. com esse tipo de coisa, ela tirou. Olha, Então a gente está interessante. conseguindo, Porque você vê, às vezes, na ingenuidade, porque acha o que bacana, ele acha achou que ia bonito. soar pra ele como, Eu sou nossa, você é o malandro. cara. Uhum. Ele viu que houve uma rejeição e falou, poxa, não é o que eu esperei, deixa eu É. tirar isso. Então, É. é legal que deu pra, vamos dizer, pra salvar já Porque a um gente lida adolescente, né? com o igual, e se não der para salvar, eu peço para o pai retirar. A Uhum. gente já teve um caso de um aluno, já há alguns anos, foi antes da pandemia, que ele estava usando droga mesmo Meu Deus. e mostrando para os amigos por vídeo. E aí eu chamei o pai e a mãe. E eu falei, olha, eu toda com cuidado, né? Olha, Uhum. eu recebi isso. Aí o pai fez assim, e o que você tem a ver com isso? Meu Deus. Eu falei, como assim? O que eu tenho a ver com isso? É seu filho, ele tem 12 anos. Você não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Eu também usei quando eu era nova e tô aqui. Eu fiz assim, então agora a coisa vai mudar de figura. É. Então agora a gente vai pro conselho tutelar. Porque, assim, diretoria de ensino, conselho tutelar em escola funciona muito. É Eles mesmo. dão Ah, que muita legal. atenção. Sim. É, olha que bom. Ah. Funciona. Diretoria de ensino, a reclamação que você tiver, você Uhum. pode ir lá que você é atendido. A gente é acionado imediatamente. Uhum. E a gente tem que dar explicação. Não fica pra lá. Então a gente vai pro conselho tutelar e eles vão conversar com os senhores. Se eles acham, se o senhor tá achando isso tão Normal. normal, certo? pra mim não é. e aí convidei a tirar o menino da escola. Infelizmente, porque se o menino tivesse continuado lá, a gente tinha salvado com toda certeza. Uhum. E aí ele preferiu. Falei, ou o senhor Tirar. toma uma atitude, ou a gente não quer um aluno desse na escola. E aí ele preferiu tirar. Meu Deus. Ele preferiu tirar o menino. E a gente sabe de histórias do menino de hoje horríveis. É, porque o próprio pai não quis, né? É. Então, Porque é a criança difícil. pede socorro. Não há dúvida. Sim. A criança sim. pede não. Quando você vê que a criança tá te atazanando muito, ele quer um não. Uhum. Ele quer um Uhum. tapa. Esse negócio de, Uhum. ai, não pode encostar. É, Você não vai Isso espancar a aí. criança, Uhum. pelo Isso aí. amor de Sim, Deus, não né? é A gente disso. acabou de falar. A gente Sim. acabou de falar do exemplo do pai que bate Sim. na mãe. Não é Uhum. isso, não é esse o caminho. Mas você Precisa dar um che- limite. Exato, você chegar no teu filho precisa e disso. apertar o braço dele pra ele sentir que você tá ali, É. não é apertar pra machucar ele, é pra É. ele sentir que você tá, É. tá ligando pra Uhum. ele. Sabe? Nossa, olha, eu Senso de fiz isso. importância, né? Eu me importo com Exatamente. você. Exatamente. E isso falta. É. Isso falta. E eu acho que uma das coisas que falta muito hoje também, você vai falar de outro assunto também, né? Mas eu acho que é o limite, né? Limite. Elas Limite. estão sem limite. Sim. Por isso que a gente vê criança matando criança, criança entrando na Sim. escola e fazendo Escola. atentado, É, porque pediu não para os pais inúmeras vezes e não não teve, recebeu. Uhum. não recebeu, e aí nunca recebeu um não em casa, e aí quando a namoradinha fala, não quero mais namorar com você. Como Ah, assim? então, se Quem não é quer comigo, não vai com você ninguém. para falar que não vai namorar comigo? É. Eu sou o rei. É. E aí acontece essas barbaridades que a gente vê hoje. Ou o contrário, né? Como assim? Por que não eu? E aí se tranca, às vezes tira a sua própria vida, né? Que a gente vê muito. O vê. aumento da taxa de suicídio entre jovens e adolescentes aumentou, crescente. nossa, absurdamente. Crescente. É assustador isso. É assustador. Então, assim, a gente vê que até é sobre esse assunto que eu queria ver, né, a sua visão, com base na sua experiência, porque, assim, é comprovado que a vida ativa, né, uma participação ativa dos pais na educação, ela traz confiança, Sim. né? Dá para ver uma diferença entre aquelas crianças Sim, onde sim, os sim, pais eles estão ativos ali na educação, estão participando da vida ali da criança e dos pais que não participam. Sente mesmo essa diferença? Sim, eles Dá são pra ver? muito mais autoconfiantes.
Eles tenham confiança nas coisas que eles fazem. Eles apresentam um trabalho muito melhor. Então, assim, eles fazem lição de casa, pai presente. Eles fazem lição de casa, eles levam todo o material necessário para a escola. Uhum. Porque esse pai, quando foi ver o desenho dele, que ele tinha 2 anos lá, que era só um garrancho, Aham. achou maravilhoso aquele desenho, tirou foto, escutou toda a história que tinha naquele desenho. Então, a confiança que o pai passou, que a mãe passou ali para a criança, é gigante. E geralmente, quando tem pais assim, os avós são assim, os tios são assim, os Uhum. primos são assim, é uma Uhum. cadeia, né? A Uhum. família toda é envolvida naquilo. Então, a criança cresce autoconfiante. Uhum. Quando você tem crianças que os pais não participam, aquele pai que ou deixou a criança chorando e não viu o desenho dele, ou entrou e falou: Eu entrei para ver esse garrancho. E essa criança é uma criança frustrada, é uma criança que não tem autoestima, Insegura. insegura. A insegurança hoje nas crianças é terrível. Terrível, Uhum. porque a insegurança é que vai gerando todo o restante, né? sem Gera dúvida. depressão, gera agressão, Uhum. vai desenrolando. E aí eles partem para agredir não só verbalmente, mas fisicamente, sempre o Uhum. amigo. São crianças que não conseguem ver, por exemplo, eu sento atrás de você, a Alessandra tem os pais super atentos, os meus pais não são. Eu não consigo deixar a Alessandra prestar atenção na aula. Porque ela vai ter mais atenção ainda dos pais dela, porque ela fez tudo, e eu não vou ter. Então, por que que eu não vou ter e ela vai ter? Então, eu vou cutucar a Alessandra a aula inteira. Imagina. Então, a gente vê isso na escola E também. querendo ou não, o professor, a tendência é que a Alessandra faça mais perguntas e tenha Exato, respostas. Então ele vai exato. falar, meu, por que que ela tem mais atenção dele do que minha? Porque ele também não Exato. pergunta, É porque uma ele não sabe nem o que cadeia. perguntar. Exato. Então tudo isso vai gerando ainda Cadeia. mais frustração nele e mais Exato. atitudes E como quando criança, essa. eles não entendem, né? Que se eu prestar atenção, o bem é Não meu. tem a Sim, dúvida. né? não tem a exato. Mas dúvida. o que eles pensam é sempre isso. É o que os outros vão pensar. Eu falo É. muito pra Amanda. Eu não me interessa o que os outros vão pensar. Uhum. É isso Interessa a gente. Então, É. quando você faz uma festa, não me interessa se os outros gostam da festa. Eu Uhum. tenho que gostar. Isso Se eu tô aí. feliz com a Uhum. minha festa, Sim. Tá é tudo o que ok. importa. Verdade. É o que Exatamente. importa. E assim, às vezes os pais não entendem que é uma ação inconsciente. Mas é Uma... inconsciente dos pais também. Então, Muitas vezes é inconsciente. e- Eles não observam o que isso gera na Uhum. criança. E esse comportamento da criança, né? Porque às vezes os pais, eles querem reprimir um comportamento, eles querem punir um comportamento, mas eles não entendem que esse comportamento não é um comportamento racional, ele é um comportamento inconsciente como resposta de alguma coisa que eles estão vivendo dentro de casa, Uhum, né? sim. Tem uma amiga nossa que ela é psicóloga, ela sempre fala assim, sua criança tá gritando muito dentro da sua casa? Ela começou a gritar muito? Começa a prestar atenção em como você tá se comportando. Olha como é que você... Vê se você tá gritando muito com eles, vê se você tá gritando muito com seu marido, vê se você não tá muito estressada. Porque os filhos, eles vão sempre refletir o que eles veem nos pais, Sim. né? É uma ação inconsciente, eles não estão fazendo isso de propósito, mas é uma resposta àquilo que eles estão vendo. Uma vez eu tava no shopping, aqui no shopping de Canduva mesmo, eu tava com a minha mãe, e a gente saiu do banheiro, daquele piso ali do segundo piso ali que tem aquela coisa de... Renner, enfim. Isso, que tem a Renner. E a gente tava naquele segundo piso. E a gente saiu do banheiro tentando lembrar o nome de um antiácido que meu pai comprava, assim, de vários, assim, de pacotinhos ele comprava, né? E a gente tentando lembrar e a gente não lembrava. E a gente saiu do banheiro dando risada. E tinha uma criança encostada na parede, esperando a mãe dele. E a gente passou, tal, dando risada e seguimos, entramos na loja. Só que para entrar na loja precisava lacrar, né, as sacolas. Eu tava esperando para lacrar a sacola, de repente me chega uma mulher perto de mim falando assim: "Você tá louca? Tá rindo do meu filho?" Aí eu olhei para minha mãe e falei: sabe quando você olha e fala assim, meu, o que tá acontecendo? Eu falei assim, é comigo que você tá falando? Ela falou, você tá pensando o quê? Você tá rindo do meu filho? Eu falei, você tá louca? Que eu vou perder tempo rindo de criança? Eu falei, você vai fazer o quê? Mas na hora, todo mundo parou, porque ela gritou, sabe? Quando a pessoa vinha alterada. E aí ela pegou e saiu, pegou na mão da criança e saiu andando. E aí minha mãe falou assim, gente do céu, que é isso?
que essa criança pensou? Eu falei, mãe, a situação aqui não é a criança. A situação aqui, o comportamento, falou muito mais sobre a mãe do que sobre a criança. A criança, ela é apenas a vítima nessa história. A grande vilã aqui é a mãe. Ele não tem confiança. Ele achou que as pessoas estavam rindo dele, ele estava encostado na parede. Não, e a mãe, em vez de afagá-lo e Sim. explicar o que aconteceu, Exatamente. Falar assim, filho, por Ensinou- que a pessoa ia estar ensinou- rindo? risada um de menino você. ensinou que ele tem que tirar satisfação. Validou esse Exato, sentimento dele, exato, sabe? Eu exato. fiquei horrorizada e aquilo ficou, sabe, martelando na minha mente, na minha cabeça. Meu Deus, como que pode, né? Uma vez o Vitor Hugo estudava numa outra escola antes de ir pra lá. E ele chegou novo, logo depois da pandemia que voltou às aulas e tal. E a gente sempre tem o hábito de pôr a mesa. Todo mundo senta para comer, pelo menos uma refeição todos os dias a gente tem que fazer. E aí ele chegou da escola, sentou, eu percebi que ele não estava bem. Eu falei, filho, o que foi? Conta como foi sua aula e tal. Ele falou, não foi nada. Falei, não, alguma coisa aconteceu. Me conta como é que foi. Aconteceu alguma coisa diferente, né? Algum amiguinho fez alguma coisa. Me conta como foi seu dia. Aí ele falou assim: os meus amigos, os meninos da minha sala riram de mim. Aí eu falei, riram de você? Ele falou, riram. Eu falei, tem certeza, filho? Ele falou, tenho. Eu falei, mas como que foi a história? Como é que foi? Aí ele falou, tava sentado lá e eles olharam pra mim e começaram a dar risada. Eu falei, filho, por que que eles iam rir de você? Você é um cara tão legal. Por que que eles iam rir? Que motivo que eles têm pra rir de você? E aí a gente começou a conversar com ele, trabalhar com ele, pra tirar essa ideia de que ele pode ser alguém que as pessoas olham pra ele e dá risada. Eu falei, não, vai, é porque é novo, então você não conhece, você não sabe o que eles estão falando, você não ouviu o que eles estão falando. Você ouviu o seu nome? Não. Então, quem pode garantir que foi você que eles estavam falando, sobre você que eles estavam falando, né? E aí a gente teve a oportunidade de tirar, desconstruir essa ideia que ele veio, porque isso a gente viu que feriu ele. Tinha chateado. Agora, imagine se a gente não tem essa oportunidade de sentar, eu não tenho esse olhar e aquilo vai semeando no coração do Vitor Hugo. Aquilo vai criando raiz, ele vai pensando e toda vez que ele chega na escola, ele não vai conseguir se abrir para amizades, ele não vai conseguir abrir um diálogo, né? Exatamente. E é isso que a gente vê, as amizades não têm confiança. Você não consegue se abrir numa A gente amizade. recebe muita criança com autoestima baixa. Muita, mas muita. É grande. Se Lá você na escola é de que idade a que idade, Fátima? de Só pra gente 3 saber. meses até 15 anos, né? Que Olha é a o- faixa etária que a é, gente tá falando bem de muita grande, bem criança. grande. muita. E a gente recebe criança que, Meu assim, Deus. se você for lá em fevereiro, que é o começo das aulas, você vai ver vários adolescentes com um capuz e assim, até aqui, que você não consegue ver os olhos deles, e eles olhando para baixo. Não falam com ninguém, não querem sair para o lanche, não copiam absolutamente nada, não abrem o livro, eles chegam, vão para o fundo da sala, cobrem a cabeça, são vários isso, e ali ficam. Depois de 15 dias, eu já começo a ouvir pai falando, o que você fez com meu filho? Porque esse capuz vai embora Que Uhum. legal. e a gente Legal. traz eles pra gente mesmo. As crianças são muito habituadas com o diferente, porque desde pequeno a gente trabalha com crianças especiais, né? Uhum. Então, eu falo que na escola não tem criança especial, porque é tudo tão natural. Uhum. A troca deles é tão natural que eles mesmos não percebem que tem alguém diferente dentro da sala de Legal, aula. legal. Uhum. Eles não percebem. E tem. Então, quando chega alguém assim, eles já sabem que eles têm que ajudar. É automático deles, é Uhum. automático. E isso é tão verdade que tem uma coisa que marcou muito para nós a escola. Quando eu coloquei o Vitor Hugo e a Lorena, na primeira semana, o Vitor Hugo chegou em casa e isso ficou marcado. E ele disse assim: Nossa, meu, eu fiquei feliz porque eu recebi um bilhete e estava escrito assim: Seja bem-vindo. O que você precisar, conte comigo. Aí eu falei: É mesmo, filho? É quem que mandou? Ele falou: Ah, pai, é uma amiga minha chamada Amanda.
Quando ele Foi, entrou, a foi Amanda mesmo. mandou um papel para ele dizendo: seja bem-vindo. Se você precisar de qualquer coisa, conte comigo. É, Uhum. E hoje você vê que a amizade deles é muito bacana. É, Mas você adorável. vê a forma com que ele foi recebido. Que eles são acolhidos Então, Uhum. assim, assim. é muito a linha que a escola trabalha, ela é muito receptiva. Sim. Então, assim, meu, isso ficou muito marcado para nós, né? E ele chegou todo, nossa, porque Sim, eles assim, ficam empolgados. E É. esses com o capuz também recebem. legal, Não, Olha, não legal. necessariamente da Amanda, porque a Amanda não está em aham, todas as Sim, salas, sim, mas de também alguém. recebem. Mas é bacana porque o que ele não, né, nesses casos do inseguro, o que ele nunca ouviu, sim. ele pode ouvir exatamente ali, dentro de Uhum, uma Sim, sala de aula. E essa mudança dali pode ser para a vida. sim. é pra É vida. onde ele vai se encontrar. Ele vai dizer: opa, peraí, eu não preciso viver essa vida que eu estava aqui escondido atrás de uma touca, sem ninguém Exatamente. me ver. Eu É pra existo. Alguém vida. percebeu que eu É. existo, sim. E aí, assim, o triste da parte de ele sair do capuz é o pai fala: Ah, ele saiu do capuz, então agora ele tem que me dar nota. É, Não, dá valor pro teu filho que É conseguiu verdade. levantar a É, cabeça, é. ele consegue é, conversar, E ele aquilo que consegue. você não fez aqui foi feito em algum lugar. Então vamos esperar um pouquinho para pedir essa nota, né? é. Legal, É legal. triste. E assim, você vê que as crianças, tem muitas crianças que elas se sentem invisíveis, Sim, né? sim. Elas Elas se querem sentem, ser invisíveis. é, isso é muito triste. Eu quero passar desapercebido, não olha pra mim, mas aí você vê que eles querem ser invisíveis, mas quando alguém vê, era isso que eles queriam. Sim, Era sim. isso que Porque eles a primeira queriam. busca é em casa. É, Então, quem tem que me ver primeiro? Meu pai e minha é. mãe. Ou quem mora comigo, minha avó, enfim. Quem tem que me ver em casa? Uhum, Então, se na minha casa não estão me enxergando, como é que pessoas estranhas, como é que eu entro numa sala de 15 crianças que nunca me viram, recebo uhum, ali 10 professores que nunca me viram, vão me dar atenção? Não uhum. vão. Vai ser É, Tô num pior do mundo que de na minha casa. é, desconhecido, Exato. é, Aqui eu sou invisível, então eu ponho a é, minha capa da invisibilidade é. e ali fico. Só que ali eu encontro amigos, ali eu Então, aí quando encontro o você é sustento. encontrado, você fala, nossa, era É, isso que eu precisava, exato. era isso que eu queria, né? Exato. E como que é assim para a escola lidar, né? Como que vocês trabalham a cabeça dessa criança? Porque assim, embora essa capa tenha caído dentro da escola, às vezes eles voltam para dentro de casa e lá nada mudou. Sim, Né? Então, exato. assim, eles conseguiram encontrar um acolhimento, eles conseguiram enxergar que existe fora algo que eles desconheciam, diferente de tudo aquilo que eles vivem, mas como é lidar com isso? Porque quando eles voltam, tá ali tudo do mesmo, então, assim, Aí, aí começa uma guerra, né? aí a gente vai para as porcentagens de novo. Uhum, A gente tem pais que não enxergavam que o filho era tão invisível, e aí uhum, quando o filho aparece, é que eles se tocam que o menino estava esquecido uhum. e dão continuidade naquilo, começam a ser participativos, começam a se interessar, que dura um mês, ah, depois esquecem. Então, aí vai, uhum, essa metade, 25% durou um mês, 25% a gente aham, vai em frente. E tem que. O aluno fala para mim: eu sou uma pessoa na escola e sou outra em casa. Hum, hum, eu Aí é vivo dois mais mundos. triste ainda. uhum, Porque esse menino que o pai deu 15 dias de atenção e depois falou: tá criado, agora uhum, seguir pra vida. Mas que não teve valores nem nada. Então a gente continua dando valores, dando atenção, dando tudo que ele precisa, ele está suprindo na escola, e ele está conseguindo se reerguer, uhum, ele está conseguindo ir no shopping com os amigos, ele está conseguindo aham, conversar com os primos, está conseguindo questionar o pai, por que que eu não posso fazer isso? E esse pai tem que dar uma resposta, porque uhum. hoje em dia É, eles não se contentam com não e É, pronto, não, né? É não e pronto, é. não por quê, né? é. E aí esses outros que são os mais preocupantes é os que falam, eu não posso ser assim na minha casa. Isso Aí é é duro, triste. é Isso duro. é triste. E aí, Esse é aquele que quando vai chegar sábado e domingo ele fala: meu Deus, o que que eu Poxa vou vida, fazer dois acabou. dias longe da escola? eu tenho muita pena. E a gente chama os pais, e alguns chegam em casa e pioram a situação 1000%, porque você vai na escola, aqui em casa você é diferente. Tem aqueles pais que omitem, então eles fingem que a casa deles é assim, muito boa, muito mar de rosas. E a Uhum, gente sabe que não é. E depois chega. A gente teve uma mãe que eu atendi faz pouquíssimo tempo.
E falando do comportamento da menina, né? Enfim, ela tem motivos para ter aquele comportamento tão rebelde, mas é uma criança de 8 anos. Ela Nossa. tem, é uma menininha, ela tem motivos, é uma fofa, a gente adora ela, mas ela tem motivos para ter lá a rebeldia dela, né? E aí chamei, né, a mãe, ela veio com a avó, né? A avó é uma fofa. E aí a gente via que o que a mãe falava, a avó não sabia. Ela mora com a mãe, né? Uhum. Mas enfim, a mãe contava para a avó uma vida cor-de-rosa, né? Apesar dessa avó saber que a vida não era cor-de-rosa. Sim. Então a menina contava assim: ai, a minha mãe não deixa eu dormir no quarto, ela manda eu dormir na sala, umas coisas assim. E aí a mãe falou assim: imagina! Quando eu fiz isso assim, o teu filho acorda de noite assustado. Vai dormir com você, Sim, óbvio. né? Aham. E o Wilson que vai Isso dormir na mesmo. sala. É, Vai dormir no quarto é isso dele. mesmo. Vai dormir ali com a gente, né? E É. fica tranquilo Fica aí. tranquilo, eu tô aqui, não vai acontecer nada de mal. É. Então, a reclamação da menininha era: eu acordo assustada, ela tem motivos. Aham. Eu acordo assustada, e quando eu vou pro quarto da minha mãe, e você imagina uma criança de 8 anos, a minha mãe fala: não, aqui você não vai ligar, você vai dormir na sala. Nossa, eu nunca falei isso pra ela. Nunca. Imagina, você acha que eu ia falar isso? E a mãe fazia assim: eu que saiba que você faz isso com a menina, né? Ok. Acabamos a conversa, elas ficaram bastante tempo, foram embora, entre outras 1000 reclamações. Quando foi no dia seguinte, a menina chegou na escola assim: tia, levei uma surra. Ai, não. Filha! Eu chamo todo mundo de filho e filha, né? Tem alguns que falam assim: tia, por que você me chama de filho? Ah, é hábito. Aham. Levei uma surra. A minha mãe brigou tanto comigo. Não Por que, acredito. filha? Falou que não é pra me contar as verdades que acontecem na minha casa. Olha só. Então, assim, ela só confirmou, né, que Com realmente aquilo certeza, acontece. Então, assim, eu gente do morro de céu. dó. Eu E- tenho vontade de levar a menina pra minha casa e terminar de criar. Uhum. É. E aí a gente até pensa, né, se a gente faz bem ou se a gente faz mal, né? Exato. Porque Eu assim, penso muito pra falar com determinados pais. Penso muito. Imagina. O A duro, maneira que eu vou falar, como eu vou e o falar. duro é você falar, ver que o pai ainda tem uma resistência 90%. pra ele ouvir e falar assim, puxa, eu deveria melhorar com isso. Isso é 90%. terrível, porque Aí, assim, os que pensam devo melhorar é 1%. Eu 99% vai lá, entra por aqui, sai por aqui, assina a folha lá que foi lá e acabou. porque aí é o que a Alessandra falou no começo. Ele investe no filho e ele fala, meu, tá suficiente. Eu Então, pagando esse ele não boleto, tá bom investe. pra mim, né? Ele não investe, ele troca. Tem a dúvida. No Uhum. caso dele não é investimento. Ele troca. Ele é só isso. Ele troca. Eles não fazem investimento. Porque o investimento começa em casa, é um investimento emocional. é, E tudo que você investe é diferente. Você. O que você investe, você tem retorno. E tudo que você investe, você faz sempre o quê? Eu preciso dar uma olhada como é que tá isso aqui. Preciso ver quanto valorizou isso aqui. Que é o que você tem que fazer. E aí, meu, qual que é a evolução? Você aprendeu. Nós temos muito isso. Como foi a aula hoje? Você aprendeu o quê? Você está aprendendo sobre o quê? Então, você tem prova? Tem, vamos estudar. Do que é? A história. Então, deixa eu dar uma lida, deixa eu ver, deixa eu fazer elaborar umas perguntas que pode cair aqui. Porque o teu investimento é isso, é você saber como ele está indo, se ele está progredindo, e eu imagino que deve acontecer isso também. Talvez não, você é a melhor pessoa para dizer isso para nós. O filho vai mal, então, ó, seu professor é ruim. Ah, sim. Entendeu? Aqui o ensino não tá legal, porque o meu filho não pode tirar essa nota. Sim. Peraí, como assim? Eu falo, a moeda de troca do pai eu tô pagando a escola e você tem que me dar uma nota. O investimento é quando você não conseguiu a nota, mas você tem o histórico. Então, por exemplo, o Vitor veio com 2 em matemática. Aí você vai ligar para mim, quero uma reunião. Tá bom? Aí você vai lá. Como que ele tirou 2? É um absurdo ele ter tirado 2. Esse professor não presta. Você tem que rever isso, porque esse professor tá dando uma aula péssima. Aí eu falo assim, ó, mãe, você viu lá no grupo? Porque eu particularmente acho um absurdo o grupo do WhatsApp para colocar lição de casa, né? Isso é obrigação do aluno. Nós nunca tivemos isso, né? Isso é obrigação do aluno. Então, na terça-feira passada, o 7º ano fez assim, a minha filha foi uma. Eu não fiz a lição porque não estava no grupo. E desde quando tem que estar no grupo?
A professora não falou em sala de aula, não falou, anotem aí para fazer tal Exatamente. coisa. Ah, falou. Então você não fez porque você não quis. Não é o grupo que te norteia. E Aham. aí, mas aí para essa mãe eu falo assim, ó, você viu aqui, ó, tá vendo, ó? Teve todos 3 vezes por semana ele teve lição de matemática. Aí, Uhum. ó, pega o diário aqui, ó, você tá vendo aqui no diário? Nenhum dia ele entregou a lição de matemática. Então, assim, ele poderia estar, em vez de 2, com 3, porque ele Sim. ganharia um ponto aí de Certo. participação, tal. E esse trabalho aqui, mãe, que ele nem veio para a escola? Ah, eu não sabia que tinha que vir, então, Uhum. mas tá aqui. Fora ter falado em sala de aula, ter anotado na agenda, tá aqui escrito que tinha Uhum. que vir e que tinha que trazer uma caneca branca. E não veio. Então, é difícil, né, mãe? Aí chega aqui no final do bimestre, depois que as provas são dadas, é que você quer colher os frutos. Uhum. Tem mãe que fala que eu não tenho acolhimento. E aí, eu fico doida. Imagina. Eu chamo ali o aluno, eu vou fazer o trabalho com você. Nós vamos fazer junto. E para ali no balcão e faça o trabalho com a criança. Amanhã você vai trazer geografia, que a gente vai trabalhar Aham. geografia. Criança chega no dia seguinte, aí eu mando pra mãe, né? Amanhã vamos trabalhar geografia. Aham. No dia seguinte, fala assim: e aí, cadê o caderno? Trouxe. Cadê o livro? Não trouxe. Sua mãe não falou que a gente ia trabalhar? Não vou fazer nada hoje. Eu não Hum, acolhi? Não sim. tenha dúvida. E assim, né, até voltando nessa questão da responsabilidade dos pais também, né, porque não é só a responsabilidade da escola. Então, igual ele falou, né, É um todo. é o todo, é É o o todo. conjunto, né? Então, assim, igual ele falou, meu filho tá indo, o professor é ruim. Só que, assim, tem crianças que têm determinadas dificuldades em coisas diferentes, né? Às vezes ele não tá conseguindo acompanhar. A gente tem essa questão lá com o Vitor Hugo mesmo, né? Ele começou a vir ruim de matemática, ruim de matemática. Eu vou exigir só da escola? Não, eu preciso saber qual é a dificuldade dele que a gente fez. Contratou o professor para dar Dá um aula de reforço pra ele. reforço. E eu te mandei até Dá um um dia que ele reforço. não estava entregando as lições. Sim, Foi. E aí o isso eu que que mando para fez? O que que todos, a não gente foi fez? só para Tirou o você. videogame e tirou o celular. É isso aí. 30 dias sem nada, nada, Sim, É. entendeu? E se no próximo vier anotação, vai continuar. Você vai continuar sem nada. exato. Entendeu? Então, Exato. assim, nessa questão que é responsabilidade dele, eu vou tirar as coisas que ele gosta. Mas na questão do aprendizado, será que não é, às vezes, uma forma diferente de ensinar? Então, vamos trazer uma professora de reforço? Vamos pegar uma aula de reforço para matemática? Então, ela vai lá, é que ele conseguiu fazer uma aula ainda, né? Não É. conseguiu fazer mais. Mas eu preciso entender, mostrar para ele assim, olha, vamos tentar, vamos tentar. Tem que dar certo, E outra, entendeu? por que que você precisa acompanhar o teu filho? Porque, por exemplo, nós contratamos a menina, ela deu aula de reforço para ele antes da prova. Só que ele não se atentou no quê? Aquilo que ele estava fazendo reforço não era para aquela prova. É. Quando ele chegou em casa, ele falou: ai, meu, nada do que eu estudei caiu na prova. E ele foi mal. É a escola? É ele. Cara, É. mas você não viu o que que você estava estudando? Como que você pegou isso? E esse papel não é da escola. Esse papel é de quem? É dos É até porque a pais. escola Agora, passa, né, o conteúdo não, lá, o cronograma ele sabe o que ele está estudando. Ó, Sim. isso aqui é o que eu estudei agora nesse bimestre. Vai cair isso. Se eu comecei ontem a estudar isso, como é que ela vai pôr isso nessa prova? Não, cara. Meu, então eu sentei ele e falei, cara, o que que tá acontecendo, meu? Que desatenção é essa? Eu não posso colocar. Que nós abrimos falando sobre isso. A escola não tá lá para educar o meu filho. Hum. Esse papel é meu como família. E o papel de acompanhar ele quando ele vai mal é meu. O que que tá acontecendo? O que que não tá claro para você? O que que tá ficando difícil? Aonde é que tá a dificuldade? Cara, você tá desatento. Por exemplo, uma das ocorrências dele, eu vi que ele tava conversando. Uhum. Como? Falei, na hora que você Pode falar. tinha que estar conectado, que você tinha que pegar. Por quê? Eu falo muito isso para ele, principalmente de matemática. Matemática, cara, ela é lógica. Se você perdeu um detalhe, esquece, você não vai conseguir. Sim. Mas se você pegou a linha, você faz qualquer conta que colocar para você. Sim. Então, nós não podemos transferir responsabilidades. Às vezes, você vai pegar muito ali e no mal, que eu acredito que aconteça isso, você fala, meu, esse cara é inteligente, cara. Ele não podia ter tirado essa nota. Mas o que aconteceu? Ele viu um pai e uma mãe brigando.
veio psicologicamente mal para a escola. Ele ouviu o pai e a mãe dizendo que a culpa é do professor, não é Aí dele. já era. Ah, Aí, isso exatamente. é ótimo. É, A culpa isso, não é dele. Isso é ótimo. isso Isso é eu verdade. imagino que deve ser recorrente para vocês. É muito difícil dar uma advertência em aluno. Eu converso 50 mil vezes antes e só quando assim, não tem mais o que fazer, eu dou a advertência. Eu dei advertência para um aluno no primeiro semestre e o pai não assinou. E mandou um bilhete para mim que ele não concordava com a advertência. Eu não me lembro agora exatamente o que era, mas vamos supor que a advertência foi porque ele veio aqui e quebrou esse microfone. E aí o pai falou: não concordo, porque ele falou para mim que não foi assim. E o meu filho tá certo. Eu fiz: então, pai, mas ele quebrou mesmo o microfone, né? Não quebrou, não. Eu confio no meu filho. Aí você mostra a imagem, aqui teu filho quebrando o microfone. Só que ele já autenticou Sim. Aí já era. o erro, entendeu? Uhum. E esse menino, esse semestre, tá impossível. Meu Deus. Porque agora ele Impossível. descobriu o diferente que você, Exato. meu pai tá comigo. Exatamente. Só que isso, Exatamente. ele vai colher daqui 10 anos. Ou menos. Menos. Eu digo Menos. naquela questão que ele pode estar fazendo já coisas tão mais graves do que... Tá do que ele tá fazendo hoje. coisa muito mais grave do que quebrar o microfone. Vai ser muito difícil ele conseguir acertar esse filho depois. Exato. Né? Então, se a gente não se atentar agora, porque tudo que a gente está investindo neles agora é para o futuro. Sim, e eu penso assim, por mais que você não concorde com a advertência que teu filho levou, com a bronca que teu filho levou, com a nota que teu filho levou, não é na frente dele que você Não vai tem a validar ou dúvida. invalidar Nossa, isso. não Sim. tenho a dúvida. Não é na frente Tenho a dele. dúvida. A tua obrigação é fazer como antigamente, entendeu? A professora tá certa. É. Você fez e ponto Exatamente. final. Mesmo porque lá na escola não existe esse negócio de eu passar a mão na cabeça do professor, não. Se o professor estiver errado, eu peço desculpa pro pai, falo: olha, eu olhei, tem câmera para todo quanto é lado, eu olhei, se eu não vi em câmera, eu conversei com a sala, o erro foi aqui mesmo. A gente teve a prova parcial de matemática de 2 salas que a gente cancelou. Porque a sala inteira foi mal. O professor é ótimo, as crianças adoram ele, mas a sala inteira foi mal. Então vamos fazer umas aulas de reforço e refazer essa prova Legal, para ver como que vai ser. E aí a gente cancelou essa prova e refez. legal. E refez a prova. Então assim, eu sou muito transparente de falar pro pai, não titubeei em pegar o grupo e mandar para os pais, ó, vou cancelar a prova porque todo mundo foi mal. E quando ninguém tirou azul nessa prova, ninguém. E aí, quando o professor desceu, eu fiz assim: olha, quando um vai mal, tudo bem. Agora, a sala inteira, você não é um mau professor, mas alguma coisa pegou aqui no meio, né? Às vezes, até pelo fato de ele ter dado uma boa aula, ele talvez fez uma questão um pouquinho mais puxada, achando que a linha de raciocínio ia ser. não Ia foi. seguir, né? Não Tudo foi. foi. Bacana, mas é desenvolver, isso. fluir. Ok, vamos mudar. Vamos Então, ver eu como não é que tenho vai problema ser. nenhum disso, Legal. mas antes de Legal. falar com os alunos, antes de falar, vamos conversar com o professor, vamos ver todos os pontos. Eu não posso chegar dentro da sala e falar assim: vamos cancelar isso aqui porque Isso o professor aí. foi ruim, É foi isso aí. mal. Eu acho que a aula não foi boa. Eu acho que não é não, assim. não. Que isso você vai vendo que a gente tem que tomar muito cuidado com criança, é principalmente isso. Por exemplo, às vezes acontece. A Alessandra, ela puxa um pouco mais nos castigos. Ela deu, eu não vou falar na frente deles. Exato, exato. A gente vai dormir, cada um vai pro seu quarto, eles estão dormindo, eu falo: meu... Agora vamos lá, né? Você dá uma esticadinha, cara. Entendeu? Você meteu 30 dias no cara. Mas foi um mês, gente. entendeu? Veio um monte de ocorrência. Não, eu falo assim... Mas olha, eu prefiro um mês do que o pai que fala assim pra mim: não vou tirar o celular dele, Isso, coitado. Não, então, gente. Só não que assim, dá. o que a gente conversa é entre nós. Exato. E se ela falar assim, se ela repensar e falar, realmente, 30 dias é muito, não sou eu que vou falar pra ele: eu tô cortando pra 15. Que ela fala: então beleza, quando ela der, eu vou nele. Então, ela volta lá e fala: se você for bem nisso aqui, beleza, eu vou diminuir pra 15. Ela volta lá e acerta. Eu não posso quebrar uma coisa que ela fez. Porque tudo que eles querem é a palavra que nós usamos, é validar Eles vão alguma testar, ponta. né? Eles vão ficar Exatamente, testando, né? exatamente. E às vezes criança Testando, é assim, né? medindo. Ele vai nela, fala uma coisa. Ela fala não. Aí eles vêm aqui. Esse dia aconteceu, a Lorena veio em mim, eu falei: você falou com a sua mãe? Falei. Mas por que você tá falando comigo? Se ela já te deu a resposta. Quem sabe eu sou diferente. É o que ela quer.
Então, Sim. por isso que nós temos que... Porque as crianças estão muito mais ligeiras. E os Sim. pais Entende? sabem quando a criança tá Sabe. falando a verdade, quando não tá. Esse Exatamente. negócio de a É, criança não mente, isso não existe mais, gente. As crianças é, não são ingênuas como nós é, éramos. E essa questão que antigamente. você falou sobre a questão do filho, ó, ele quebrou determinadas coisas e o pai falou, não fez. Gente, você conhece teu filho. Conhece. Ó, quando você mandar uma ocorrência pra mim, ó, o Vitor Hugo, olha, ele é muito estressado. Não, cara, isso aqui do Vitor Hugo, mano, é muito distorcido da personalidade dele, tá muito fora da curva. Mas você vai atrás. Só que você vai lá, sim. Você vai é o conversar com Vitor Hugo ele. mesmo, né? E Uhum. foi isso mesmo, porque, cara, foge muito. Foge muito do Aí padrão. beleza. Mas assim, tem coisas que eu vou falar assim, ó, o Vitor Hugo desatento de tal coisa. Meu, ele é. Porque a gente fala muito, cara, foca, irmão. Qualquer coisa te tira do foco. Então tem coisas que vem pro pai, ele já fala, cara, isso aqui condiz com meu Isso aqui filho. condiz. Sim, a É gente isso, sabe. você conhece teu filho gente melhor do que sabe. ninguém. E assim, tem coisa. Eu sou diretora e eu sei a personalidade de cada um. Até a Amanda fala, nossa, mas conhece todo mundo, Kleber. Mas eu sei, assim, de cada um. Quando uma professora vem falar pra mim, ó, fulano fez tal coisa, eu já logo falo, não, esse fulano não. Uhum. Ou se fez, ó, ele fez, mas você sabe que não é o normal Isso dele, aí. tá acontecendo alguma Alguma coisa, coisa vamos dele. relevar, vamos chamar. É E a verdade. gente vai por outro caminho. Então, eu verdade. sei como eles são. Então, e aconteceu exatamente isso há um tempo atrás, com uma professora, que o Vitor Hugo ele foi desrespeitoso. Não sei se ela estava falando, ele replicando. Ela falando e ele replicando, né? E aí a gente conversando, e as meninas, a Amanda e ele e a Lorena, e aí eles contaram. Eu falei, você fez o quê, filho? Aí eu falei, você fez isso mesmo? Aí ele olhou pra mim com uma cara assim, mas por quê? Eu falei, filho, isso é muito desrespeitoso. E aí ele falou assim, é? Eu falei, você vai pedir perdão pra sua professora, você vai pedir desculpa pra ela. Sua autoridade na sala. Porque você tem que respeitar, isso é desrespeitoso, não se faz isso. Então, assim, ele fez, mas quando ele contou, achando que tava tudo Abafando. bem, que era ok, que eu olhei e falei, não, filho, não se faz isso, isso é desrespeitoso. Aí depois passou, acho que passou a data da aula, eu perguntei, você pediu desculpa para sua professora? Ele falou assim, eu pedi. Falei, não faz isso, Ele filho, falou, por não, favor. é porque ela falou um negócio, mas eu não tava fazendo. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, espera acabar a aula. Quando acabar a aula, você fala, professor, olha, a intenção que pareceu era que era isso mesmo, mas não foi minha intenção, então É me a mesma orientação que eu dou a ele. tal. Não na frente das pessoas. Ela é tua É. autoridade. O problema é a gente validar isso. Não, mas da próxima vez você fala pra ela que acabou. Que é assim cara. mesmo. E aí ele vai fazer isso com ela, com o chefe dele, quando ele estiver trabalhando. Não leva o desaforo pra casa, não. Falou, você vai receber. Quanto sapo a gente engole, Você gente. vai ensinando, vai criando um monstro. Exatamente. Então a responsabilidade é nossa de colocar limites, né? Sim. Mas agora vamos pensar, agora sim, Fátima, vamos pensar naqueles pais que eles querem participar da vida do filho, mas eles não sabem como, né? E às vezes eles acham que participar da vida do filho é só sentar e fazer a lição de casa, ajudar a lição de casa. E aí vem uma dificuldade, porque aquilo que eles aprenderam, que as crianças estão aprendendo, eles aprenderam há muito tempo De uma atrás. forma totalmente diferente. E aí eles não conseguem ser participativos porque eles acham que participar da vida da criança é só na lição de casa. Como você pode incentivar esse pai que quer ser mais participativo e não sabe como ser? Atendi hoje uma mãe, hoje de manhã. Ela foi falar de assuntos aleatórios e aí, durante a conversa, as crianças dela são semi-integrais, né? Elas almoçam na escola. E aí, durante a conversa, eu fiz assim pra ela, ai, sabe, fulana, no dia da reunião, uma única mãe falou do arroz. Super aleatório, né? Falou do arroz que eles almoçam. Por que as mães não reclamam? Só querem a nota, né? Só querem a nota. Por que não participam como um todo? A minha filha também já reclamou. Mas por que vocês não falam pra mim? Por que as crianças não se juntaram e falaram? Porque era uma queixa comum. Um arroz, gente. Um arroz e feijão. Era uma queixa comum. Só que ninguém veio falar. Então, assim, falar comigo é só pra nota?
Uhum. Não é só para nota, é para É, tudo, é é. para ajudar num todo. Teve uma briga em casa, me avisa. Eu não quero saber Uhum. da tua vida particular, por que que você brigou, deixou de brigar. Sim, Mas eu vou ver teu filho com um olhar diferente É. quando ele chegar na sim. escola. Uhum. Que é o caso desse aluno que não dá trabalho, a professora fala assim: hoje ele foi. Não, ele foi porque aconteceu alguma É, coisa, tem entendeu? alguma coisa por Então, trás. para os pais participarem, eles estarem sempre em contato. Eu tenho amizade com todo mundo, eu falo Uhum. muito. E gosto de ser amiga das pessoas. Não gosto que Uhum. as pessoas me vejam como a dona da escola, a Uhum. diretora da escola. Não, Uhum. não gosto. Eu gosto de proximidade. Eu gosto de saber, de conhecer cada criança, para atender cada criança do Uhum. seu jeito. Porque cada um é. Nós somos seres individuais. Uhum. Então, cada um tem a sua particularidade. E eu quero saber a particularidade de cada um para bem atendê-los. Para que Uhum. eles fiquem bem, para que eles conversem bem, para que eles se sintam bem e que eles consigam desenvolver na escola. Esse tempinho também nas atividades da escola, né? Sim, tira esse tempinho para ir lá na Tira esse escola. tempinho, vai lá, vai Tira, ver, né? Incentiva uma incentiva, palavra, assim, exato. filho, eu não posso te ajudar na lição de casa, porque a mãe já faz tanto tempo. E eu acho, e hoje mesmo eu tava pensando que essa geração, ela é engraçada, né? Porque antigamente eu não tenho recordação da minha mãe me ajudando a fazer lição de Mas não casa. ajudava, elas tinham mais o que fazer, elas tinham os filhos para Era criar. mais E filhos. muitas também não ajudavam porque também não eram alfabetizadas. Sim, Sim, a minha mãe estudou até o Entendeu? quarto ano, tanto Eu ela quanto digo meu pelos meus pai. pais também. é. Quem me dera, meu pai tivesse tido mesmo. Então, o orgulho deles era o seguinte: nossa, cara, você foi bem. Olha, seu boletim chegou legal, entendeu? O orgulho da minha Então, mãe, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, ela falava assim: olha, minha filha tá na faculdade. Olha. Olha, ela tá fazendo Aham. faculdade. E quando eu tirei, eu fiz psicologia, fiz. Eu nem coloquei a gente, eu fiz Olha, psicologia. tá aí, vendo? ó. E quando eu fiz psicologia, quando eu fiz psicopedagogia, ela foi comigo buscar o diploma. Aham. E no diploma vinha doutora. Ah, gente, eu tenho Nossa! uma filha Que O doutora. coisa, que orgulho. legal. Filha, você é doutora. Eu fiz, não, mãe, quem é doutora é quem faz doutorado. Eles só escreveram aí, eu não sou doutora em nada. E olha que bacana, foi legal que você levantou isso. É, o que você sonhar pro teu filho, talvez não seja o sonho dele, mas ele vai realizar o seu e vai beneficiar ele. Sim. Como assim, Wilson? Eu me lembro que a minha mãe e meu pai falaram assim: ó, o meu sonho é que pelo menos um filho meu tenha diploma de faculdade. Olha só, eu acho que talvez pelo fato deles não Não terem isso, terem. eles sonhavam que alguém tivesse. Os meus dois irmãos, eles foram para mais para uma outra linha, tal, né? Eles são militares e tudo. E eu fui trabalhar numa instituição financeira, trabalhando no banco e tudo. Eu terminei todos os estudos e falei: ai, meu, faculdade não vai rolar, eu tô cansado. Mas eu falei: caramba, meu, meus irmãos agora não estão nessa pegada de faculdade. Meu pai e minha mãe desejam o sonho deles. Vou tentar realizar o sonho deles. Eu fui para realizar um sonho deles. Me formei e o benefício que me trouxe aquilo, o sonho deles, me beneficiou e me beneficia até hoje. Então, por isso que é bom as pessoas sonharem e falar pro filho: cara, meu sonho é te ver, Exato. verbalizar isso para eles. O meu Exato. sonho é que você, E o sabe? verbalizar eu te amo? Nossa, Nossa, Gente, top como isso é É. sensacional e as pessoas não. não Na utiliza. nossa, não, eu vou falar na minha, que eu sou mais velha que vocês. No meu tempo, os pais não falavam eu te Não. amo. Era mais difícil, é Né? verdade. Hoje, a minha mãe tem 92 anos, meu pai tem 86. Eles falam. Meu pai me chama de amorzão. Aham. Eles falam, eu te amo, mas para eles conseguirem falar isso, gente, a geração de hoje tem tanta oportunidade, É. né? Então, aí voltando ali na faculdade, e é importante respeitar o sonho da criança, criança. né? Uhum. O meu pai falava que ele queria ter um filho advogado. Nenhum de nós fomos. Eu ainda vou fazer. Eu Legal. ainda vou fazer. Acredito que o ano que vem eu entre. Mas por conhecer de leis. Porque, assim, todas as minhas faculdades foram feitas com o objetivo das crianças. Então, assim, Aham. eu fiz pedagogia porque desde que eu nasci, eu falava que ia ser professora e que eu ia ter Legal. uma escola na casa que é o infantil hoje. Olha! Que é a casa da minha tia. Que Eu falava, bacana. era eu e minha prima. A gente Legal. falava que ia montar a escola ali e montamos. Aham. Depois fui fazer administração para abrir a escola. É.
Depois fiz psicologia para entender os pais das crianças, não era nem as crianças. Aí fui fazer psicopedagogia para entender as crianças, as dificuldades que elas tinham, e fiz especialização em dificuldade de aprendizagem, porque eu tinha um aluno que não aprendia números. Olha, eu já tinha estudado tanto, gente, já tinha tanto diploma e eu não sabia o que era essa criança não saber números. Ele tinha descalculia. Então, quando você tem... que você não aprende a ler, a escrever, que é comum, mas a gente não sabia o de números, que era a descalculia. Ele não aprende números. A dislexia, né? Dislexo, né? Que não aprende a ler e escrever, e a descalculia de números. Aí eu fui atrás de dificuldade de aprendizagem, porque eu tinha que entender por que ele não conseguia. E eu fui porque ele apanhava do padrasto. Ele apanhava, ele falava assim, esse menino é preguiçoso e tal. E eu fazia assim, não, ele não é preguiçoso. Alguma coisa aí na cabecinha dele deve... Porque isso já faz muitos anos. Deve estar que não aprende números. Não é preguiça, porque veja bem, ele vai bem aqui em tudo. Mas, por exemplo, em que ano foi descoberto o Brasil? Não sei. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ele manjava. Olha que Tudo que envolvia números, ele não ia. E era o raio da descalculia, né? E aí fui toda feliz falar com eles. Eu sei o que ele tem! Ai, gente, aí, que legal. Então, tudo eu fui fazendo para ajudar as crianças. E meu pai não teve o filho que era advogado, mas ele investiu na filha que queria ser professora de todo jeito. Fiz magistério. Queria ser professora de todo jeito, né? E ele tem muito orgulho de mim hoje, assim. Sempre teve. Isso, assim, meus pais sempre deram muito valor aos filhos. Legal. E... nessa questão, assim, né, de filho adolescente, a criação de filho adolescente, porque, assim, quando quando é criança, você ainda tem mais acesso, você ainda consegue, né, trazer para perto, mas quando chega na adolescência, é um pouco mais difícil, né, porque adolescente tem aquela fase, tem alguns que passam, tem outros que eu conheço pais que a adolescência passou tranquila, sem grandes problemas, né? Então, mas aí são pais participativos. Que estão ali com a criança desde novinho. A Amanda teve adolescência precoce, né? Foi clinicamente comprovado. Então, a adolescência dela acaba agora quando ela fizer 13 anos. Olha! Toda aquela coisa de tanto mental, do corpo, acaba... Ela não vai crescer mais. Já parou. E quando ela fizer 13 anos, acaba o período de adolescência dela, né? Então, eu tô vivendo isso desde os 9 anos dela. Eu tô na adolescência. Então, assim, como ela foi acompanhada desde pequena, eu tô sempre ali junto, eu não tive grandes dificuldades. Então, assim, eu pego o celular dela mesmo e ela sabe que se o celular dela tiver senha, tá lascada, vai ficar sem. Se ela apagar mensagem, tá lascada, vai ficar sem. Então, ela não apaga, ela não põe senha, ela deixa eu ver. Porque se ela não deixar eu ver, quem comprou isso não fui eu? Não é meu, não é seu, você tá usando. Quando você se sustentar, aí você manda na tua vida. Exatamente isso que eu queria ver com você, porque assim, às vezes os pais falam assim, eu tenho que dar limite, eu tenho que dar espaço para os meus filhos, né? Ah, não, a porta fica fechada do quarto, né? É o espaço dele, eu respeito o espaço dele, ela usa a porta né? fechada, mas se seu filho for na minha casa, a porta vai ficar aberta. Não tem dúvida. Então, até que ponto isso é saudável, né? Será que tem essa questão de ter um espaço dentro de casa, respeitar o filho? Não posso mexer no celular dele, porque é sem, eu tenho que respeitar isso. Até que ponto isso é saudável, né? Até você vai que ponto perder isso teu é filho. saudável? Se você quiser esse respeito todo, você vai perder teu filho. Você tá respeitando ele. Por que você não tá respeitando ele de ver uma conversa? Não vejo desrespeito nisso. Na realidade, o respeito maior é porque você vai orientar ele. Exato. Ó, eu peguei um pedófilo falando com a Amanda algum tempo atrás, né? Falei isso numa live até. Eu peguei um pedófilo falando com a Amanda. Se eu tivesse todo esse respeito de não pegar o celular dela, eu tinha perdido minha filha. E a gente vê vários casos relacionados a isso, né? Aquelas brincadeiras lá de videogame, que muitas crianças perderam a vida por causa do gás, aquela tal da baleia azul, né? Que se cortavam. Que se cortavam, teve crianças que os pais acharam enforcada, né? E então, assim, você tem uma criança
que é um adolescente e tá debaixo do seu teto, Que né? é sua obrigação cuidar. Observar. Então, assim, aquele pai que não sabe quem são os amigos dos filhos, aquele pai que não sabe quais os vídeos que os seus filhos Conteúdos que ele tá. assistem, né? O ciclo de amizade dele, as redes sociais do filho, né? Porque ele respeita um limite, respeita aquilo que meu filho tá crescendo, eu tô dando espaço. Na verdade, sabe como eu vejo isso? É. É preguiça de cuidar. Então é o seguinte, Porque pega dá o trabalho, celular, né? vê o Dá celular trabalho. aí. Tá. Cara, só fica no teu espaço. Eu não vou nem entrar no teu quarto. Dá trabalho. Só não... É que eu queria conversar. Mas eu trabalhei o dia todo, cara. Você quer conversar? Vê o vídeo aí, que é melhor pra mim. Que é o que a gente já vê o quê? Os pais fazendo com as crianças, seja de 1 ano, Pequenininho, bebezinho. 2 anos. Solta o celular ali. Aí é o seguinte, tá tranquilo. Eu A vou gente assistir consegue vou conversar assistir agora. meu jogo aqui. Porque aí, cara, eu Exato. consigo ver o que eu quero e Exato. deixa ele ali, que o celular dá a atenção que ele precisa. Exato. Entende? Substitui, Então, né? essa eu acho que Substitui. é a linha que tá seguindo essa Sim. geração aí. Isso é Sim. perigoso. É perigoso. Muito triste, muito Vamos para triste aquela mesmo. parte lá? Ah, sim, né? A gente já tem que Meu, eu nem acabar. acredito, já tá, ó. Já Ah, eu passou o falo que horário. voa, né? E é um assunto tão bom tão falar. bom e tão necessário para esse E tempo, você sabe né? o que eu acho que seria legal? Escrevam aí, talvez vocês queiram, olha, eu Perguntas, queria né? que Ah, vocês respondo todo mundo. abordassem Então, ó. tal e tal coisa a respeito da escola, eu queria entender determinadas coisas. A gente traz a Fátima de novo aqui, a gente senta de novo, coloca essas perguntas aqui, Sim. e a gente faz uma só com as perguntas que vocês colocarem aqui, a gente faz Sim. um outro podcast bem bacana aqui, porque eu tenho certeza que vai ficar muita coisa que vocês querem perguntar e saber. Vai. E a gente não tá falando aqui mal de vocês, não, tá? A gente tá Tá aqui para ajudar, pra tentando ajudar, porque trazer a uma gente também dúvida. tem erros, a gente também comete falhas. E a verdade é, quanto mais eu sei quais são os pontos que são falhas que nós cometemos, é onde eu consigo melhorar. Sim. Se a gente fala só dos 40% do restante, 40%, né? 40% que não participa de nada. Que não participa, se eu falar do restante, eu não agrego nada. Se dá tudo certo, tá tudo bem. Exato. Entendeu? Então é isso que a gente precisa tratar. Mas a gente vai marcar uma segunda visita com as Isso. perguntas, com as dúvidas, que às vezes tem pai que tem dúvida, não sabe nem para quem perguntar, Sim. né? Não tem uma porta aberta na escola como tem lá no só bater colégio, lá. né? Só pode bater lá que Então, eu falo com todo não mundo. tem, de repente, e aqui a gente tem uma pessoa que está disposta, né? A gente a trazer conhecimento, trazer, né? Um ambiente que você pode se abrir para tirar dúvida, né? Sim. Mas agora, Fátima, a gente queria fazer uma brincadeira com você. Vamos lá. Eita, A gente agora queria fazer, vai, hein? Vida escolar é difícil, né, gente? Toma muito tempo e tal. Então a gente vai trazer uma situação, Um tema. isso, e você vai falar a primeira palavra que vem na sua Tá mente, bom. tá bom? Vai. A primeira palavra é férias escolares. Que vem na minha mente? Férias escolares. Não vem uma palavra, vem uma situação. Pode ser, pode ser. Ai, as crianças vão esquecer tudo quando voltarem do semestre. Vamos lá. Começar tudo de novo, Tudo aquele de chororô de novo, novo. aquela adaptação de Não, foi um dos novo. grandes. Os pequenos são os fofos, mas os grandes esquecem a matemática. Ai, gente, eu não falo nada de A2, hein? matemática, A2, agora vai esquentar. Reunião de pais. Adoro. Sério? Aí, ó. Adoro. Eu adoro o pai que vai lá falar. Sério. Hoje, a que foi lá de manhã, fez, a gente não vem pra não encher o saco. Ai, mas não enche o saco, é um prazer. Adoro. Adoro que vai lá e me fala, de me dar ideias, de me dar opinião, de me dar sugestão, de me falar, isso aqui não tá dando certo. Você não acha que é pra eu rever, pra eu parar? Não, realmente, né? Isso aqui não tá dando, não. Não, ó, você tá vendo de um jeito diferente. É desse jeito que acontece. Então, eu gosto muito de reunião de pais, dos pais ouvintes, Legal. né? Não ouvintes, não que não façam Sim. perguntas, mas os que estão ali realmente. O pai que tá ali, mas não tá prestando atenção, tá no celular, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Tá preocupado na hora de acabar. Ó, eu tenho compromisso. Uhum. Aí é ruim, mas eu adoro reunião de pais. Nossa, se fosse em mim, eu já ia pensar assim, meu Deus. Caos. Caos. Não, tô é o dia. lascada. É o dia da gente resolver problema, é o dia de que eu consigo colocar algumas crianças em ordem, sabe? Então, eu gosto. Ai, que legal. 3. Aluno da primeira fila.
Eles são uma comédia, né? Eles são uma comédia. Ai, meu Deus, eu já fico pensando já. Qual a Número próxima? 4. Celular em sala de aula. Jamais. Aí, ó. Aí Fica a sim. dica. Jamais. Nem assim, os maiorzinhos. Jamais. 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 Certo. Isso é uma Você que é arma. do Castelo Branco, jamais, hein? Jamais. A gente tem uma cestinha lá na escola. Então, assim, os professores já não podem mais. Por isso que eu falo que isso aqui, do jeito que veio, vai. Vai se tornar uma coisa mais cotidiana, assim, de menos importância, não mais cotidiana, mas de menos importância. Então, hoje, a gente tem. Porque isso é um mal, né? Isso daqui, tanto vai pro bem e pro mal, mas hoje em dia as pessoas usam pro mal. Então, as professoras chegam, auxiliares, cozinheira, todo mundo. A gente tem uma cestinha, todo mundo coloca o celular ali. Porque não adianta eu falar que eu vou deixar o celular só para olhar a hora, que eu não vou olhar a hora. Eu vou olhar o zap. Sim. É, porque na hora que começar a apitar ali as notificações. Então, eu às vezes demoro para responder, porque eu não apita o meu celular. Eu tiro todos os sons dele. E não é o meu principal foco, então Sim. ele acaba ficando lá. E aí todo mundo não fica sem celular na escola, não usa celular. O professor não pode usar celular, ninguém pode usar celular. E tem aí mãe que reclama, porque quer o número da professora, mas ela não vai te responder. Então, assim, você quer atenção pro teu filho, mas você quer que ela te responda no meio da aula. E não vai rolar. Como é que Não vai Não dá. rolar. Não vai rolar. Então, se eu retiro dos professores, o que dirá das crianças? Recolho O exemplo vem de mesmo. cima, né? É. Recolho Legal. mesmo. Lição de casa. Tormento. Tormento, porque os pais querem que faça na escola, não quer. Não quer que faça em É, casa. porque em casa ele vai ter que auxiliar. Exatamente. Eles querem que faça na escola. Vamos lá. 6. Recreio. Adoro. Adoro, gente. É tão divertido. Essa molecada é tão divertida. Eu imagino. A gente tem uma experiência, os pais geralmente perguntam, por que não pode celular? Mas eles perguntam porque os filhos ficam falando, né? A escola do fulano usa, na minha não usa. Então, quando foi o último dia de aula do semestre, a gente deixou eles levarem o celular. Não teve recreio. É, aí senta Era todo cada um mundo num lá. canto, olhando o seu celular, super sem graça. Quando não tem celular, eles fazem guerra de rima, ficam rimando. Legal, legal. Eles vão para a secretaria, o balcão na hora do intervalo fica Cheio. lotado de criança, conversando, fazendo pergunta, tirando dúvida, falando de coisas mais. Eu caço Pokémon, eu faço tudo que vocês imaginarem ali. Então eu Legal, gosto legal. um horário de interação com os alunos. Legal. Essa aqui eu quero fazer, meu. Hum. Essa aqui eu lembro da minha época, meu Deus do céu. Prova surpresa. Aí eu tenho dó. E eu tenho trauma. Eu tenho Nossa, eu lembro da minha época, o professor, pode fechar os cadernos. Arranca uma Prova folha. surpresa, eu arranca falava, uma meu Deus, eu não Arranca uma acredito. folha. Qual matéria? De qual Não, essa matéria? quando eu vi, eu falei, não, essa é minha. Eu sou muito da opinião que a prova não avalia ninguém. Porque você tem N componentes para um dia de Não tenha prova. De dúvida, você não ficar tenha dúvida. nervoso, É, de você tenha não ter, dúvida. não pôde estudar por sem vergonhice ou por algum motivo. Então, eu acho que a prova não avalia. Eu acho que avalia o dia a dia mesmo, você vê se a criança está prestando atenção ou não. Nesse congresso que a gente foi falado uma coisa que vai muito de encontro ao que eu penso. A gente tem muita coisa na escola que não é usada, né? E que se dá valor. Então, eu saber a história do Colombo, sei lá eu de quem, não me agrega a nada. Eu eventualmente tenho o quê? 0,01% de chance de um dia alguém tocar nesse Utilizar. assunto e eu saber. Né? Porque não vou utilizar no meu dia a dia, no meu serviço. Né? Então, seria Sim. numa conversa informal. Então, eu acho que a gente perde muito tempo na escola ensinando coisas que eles não vão usar. E aí vem das profissões futuras que não existem hoje. Certo. E aí, o que a gente tem que avaliar é o que a gente vai usar no dia a dia. E não todo esse conteúdo, mesmo em matemática. E desenvolver habilidades, né? Exatamente. Você conhecer aquela criança, Exatamente. identificar quais são os talentos dela, as habilidades dela E puxar e aquilo. desenvolver. Exatamente, Nossa, desenrolar gente, isso. sensacional Então, vai muito isso. de encontro ao que eu penso. Então, eu acho que a avaliação... Tanto que quando tem... Na semana de substitutiva, eles ficam assim, a Fátima vai aplicar a prova?
Imagina. Meu Deus. Eu ajudo todo mundo. Fátima, e aquele aluno com resposta para tudo? Amanda, Ai, gente do céu. então, isso vem de casa, né? É a autenticação do erro, né? É. Ou do acerto, mas enfim. A Amanda é muito questionadora, né? Ela não tem a resposta. Ela tem a resposta espontânea, mas ela não é de responder, mas Aham. ela é questionadora. Ele é validado em casa, né, esse aluno? Então, tem que aprender a lidar. Como a É. gente aprende a lidar com 1000 religiões lá dentro, É. com 1000 valores, É. com 1000 jeitos, 1000 culturas. Mas a gente sempre fala assim que é melhor essa criança que você precisa pegar e controlar do que aquela que você tem que ficar o tempo todo empurrando, tentando empurrar, tentando tirar alguma coisa, né? Não, essa, assim, o que eu entendi da sua pergunta é a criança mais pro mal educada, assim, não mal educado, mas mais a criança, assim, que te desafia o tempo todo. Sim, é essa que Entendeu? desafio de ser Desafia todo. na maldade, não no conhecimento. No conhecimento Uhum. é o que a gente quer. Entendo. Uhum. É o que Seria a o gente sonho, quer. né? Seria o sonho. É o sonho. É verdade. Vamos na 9 aqui. Vai, amor. Sala de professores. Cúpula do mal. Onde tudo é elaborado. Onde tudo acontece. Imagina o que se trata lá, hein? Né? E a última. Faz aí. Projeto escolar de última hora. Há vários, né? Pronto-socorro, né? PS. Socorro, Deus. Mais ou menos Socorro, Né? Deus. PS. É apagar incêndio, né? É. Mas eu acho tudo válido. E até porque, assim, na escola é impressionante que, assim, você tem várias datas comemorativas no mês. Você tá Sim. saindo de uma, você já tá preparando a outra, e você já tá preparando a outra. E aí tem festas que são Não, grandes. a gente já sabe na escola o que vai acontecer em Cronograma, né? 2025. Nossa, Legal. Já foi gente. entregue para a diretoria de ensino. O nosso calendário já está lá em dia 1º de fevereiro de 2025. 2 de fevereiro de 2025. onde Gente, tá nosso É uma calendário. loucura. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Mas o que eu quero são projetos vindo dos alunos. Não são datas prontas. Não me interessa se é dia do índio. Eu quero que eles... Vamos falar da parede preta. Vamos falar da parede. É isso Legal. que eu quero. É que eles tragam o que eles Ideias, querem falar. projetos. Uhum. O que Legal. eles querem fazer. Nossa, Bacana. sensacional. Fátima, olha, adorei nosso bate-papo Ah, eu aqui. adorei Foi também. muito Legal. bom. Muito Vamos bom. marcar um próximo aí, quando a gente soltar, né? Vamos. Assim que a Vamos gente sim. soltar as perguntas, ver o que eles querem, né? Ouvir como você pode contribuir, ajudando eles, né? E a gente marca um próximo encontro aqui. Bacana. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que ele tenha sido muito instrutivo, que ele possa ter trazido luz ao seu entendimento e ter revelado a importância que é a participação ativa, né, sua como pai, como mãe, na vida do seu filho precisa disso, né, e você tem a chance de dar a ele que não custa seu dinheiro, não custa seu trabalho, não custa, é uma forma de amor, né, esse limite, essa participação. Então, eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse episódio, né? E eu queria, Fátima, que você trouxesse uma palavra para os pais, sabe? e- Você desse um conselho para eles, trouxesse uma palavra para eles, que incentivasse eles a serem mais participativos. Eu acho que a palavra para os pais é compaixão, compreensão e amor. É um resumo, né? É um resumo. Acolham essas crianças, sabe? Quando eles vêm falar com você, põe o celular ali de lado, dá a resposta. Quando eles saírem, você pega de novo. Se eles entrarem, tira de novo. Porque vale a pena, vale a pena. Vocês vão ter uma adolescência boa e vocês vão conseguir lidar na adolescência com eles sem esses fantasmas, né? Legal, E com a legal. vida, não é só adolescência, com a vida toda. Bacana. Aproveita também, Fátima, passa as redes sociais da escola, para quem tiver interesse Tá. também. Colégio Castelo Branco, a gente tá ali na Guarrasa, Vila Regente Feijó. Quem tiver interesse, tá, vai dar uma entrada lá no site, que é o www.educastelobranco.com.br. educastelobranco.com.br. Fátima, muito obrigado. Para nós foi um Obrigada, prazer eu. ter você aqui. Foi mesmo, Esperamos foi muito fazer bom.
segundo episódio, com certeza vai Bacana. aparecer bastante pergunta. A gente pega essas perguntas e monta a parte 2 desse podcast aqui, tá bom? Então, muito obrigado, foi um prazer para nós. Obrigada. Obrigada, Fátima. Até a Obrigada. próxima. Para você que acompanhou essa live, lembrando que o nome é Pode Abençoar, então você pode abençoar alguém, compartilha com algum amigo, com algum familiar, porque você também pode abençoar alguém, tá bom? Um abraço a todos, fiquem Até a com Deus, próxima. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Valeu!